Meu nome é José Eduardo, trabalho no CEPEL. Desde 2007, 2008, eu trabalho na área de PMUs. E essa apresentação, ela reflete, é minha, naturalmente, mas ela reflete, peguei várias contribuições de várias pessoas, principalmente instituições de fora do CEPEL também. E aí eu queria, em primeiro lugar, fazer uma homenagem a todos que trabalham nesse assunto, que já começou na década de 80, como vocês vão ver, e também fazer uma referência ao Rui Menezes, que já falecido há alguns anos, que foi um dos precursores desse assunto. Bom, eu sempre começo a apresentação falando, quanto mais, melhor se mede, melhor será o controle e monitoramento do processo. Ou seja, o resultado, na minha opinião, em parte, de toda essa melhoria que o Alexandre falou anteriormente, é também em função da melhoria do controle e do monitoramento do processo, né? No Brasil, nós temos um sistema a ser interligado, como todos sabem, mas nós temos também links em DC. É um sistema, como o próprio Alexandre falou, bem complexo, mas apesar disso bem estável e muito em função desse monitoramento e medição. Agora, vamos à medição fasorial, PMU. Eu sempre coloco esse histórico, apesar dele não ser único, eles são os verdadeiros precursores, o professor Fadk e o Thorpe. Desde a década de 80 se pensava em usar PMUs, usar medição sincronizada. Na década de 80 se construiu a primeira PMU na Virginia Tech. Agora, a grande motivação, principalmente nos Estados Unidos, depois que já havia sido colocada algumas PMUs no sistema, é que o pessoal pegou a ideia de que poderia se prever a eventos usando-se PMUs. Nesse caso, viu-se que uma abertura angular ela foi abrindo uma abertura angular entre dois sítios diferentes e poderia-se usar essa abertura para poder tomar alguma ação preventiva no sistema, se eu não me engano, nordeste americano. Bom, rapidinho, o conceito de medição fasorial, para quem não está afeto ao assunto, é usar um equipamento que já faz a medição de tensão e corrente, só que ele usa uma referência de tempo mundial, ou seja, normalmente usa-se o GPS, e aí, usando essa referência de tempo mundial, você consegue fazer uma correlação entre ângulos em regiões diferentes. Bom, hoje em dia você já tem vários fabricantes, mas esses fabricantes normalmente fazem a medição das grandezas elétricas, tensão, potência, frequência e variação de frequência sincronizadas ao GPS. Esses equipamentos têm mais ou menos uma característica comum, em termos de sensor, conversor AD, pode variar um pouco o tipo de filtragem, a montagem dos frames, segundo uma norma I3E de comunicação. Pois muito bem, aqui o importante é o conceito de sincrofasor, que não é exatamente o fasor tradicional. Se você está com uma frequência 60 pura, o sincrofasor, que é essa definição, ele é constante e igual. Agora, se a frequência é maior que 60, o fasor tende a se mexer para um lado, o sincrofasor, e se a frequência é menor do que 60, ele tende a mexer para outro. Concluindo, você já consegue ver diferenças de frequência em função do movimento do sincrofasor. Pois muito bem, os componentes de um sistema de medição fasorial são os canais de instrumentação, os TCs, TPs, os relógios GPS que fazem o sincronismo de tempo, as PMUs, os canais de comunicação. Existe hoje foi criada a figura do concentrador de dados e, finalmente, você tem as aplicações. Nesse slide, eu coloquei as normas envolvendo cada um desses assuntos, menos das normas dos TCs e TPs, devido à falta de tempo. Mas quem quiser depois ver a apresentação pode se referenciar a essas normas que estão aí. Pois bem, as PMUs elas se caracterizam por ter um comportamento padrão. Esse padrão ele foi definido durante vários anos, tem várias normas, culminando com a ESC, mas a ideia é o quê? Se houver diferenças entre as PMUs, elas
provavelmente elas têm que ser aferidas, têm que ser certificadas. Aqui é um exemplo de medição de frequência na tomada. Claramente, as duas PMUs têm comportamento semelhante, mas você vê diferença. Será que essas diferenças estão ou não dentro da norma? Essas normas, elas especificam o erro fasorial, não vou entrar em detalhes aqui, mas é importante saber que as PNMUs são padronizadas, e lá no CEPEL a gente fez todo um trabalho de certificação de PMUs para o Sistema Elétrico Brasileiro, em função de demandas do ANS, principalmente. PMUs passaram, PMUs não passaram, em função desses testes. Aqui é um exemplo de teste que é muito interessante, não vou detalhar muito, mas ele envolve o tempo, ou seja, ele envolve o fato de que a PMU ela tem, depois de um evento, ela tem um tempo para se recuperar, ou seja, você tem um fasor, há um evento, você tem que ter um tempo no qual essa PMU tem que recuperar. Ou seja, elas têm, dependendo do tipo da PMU, um tempo para se arrumar, digamos assim. Esse tempo é padronizado. A gente vai ver isso rapidamente depois. Então, é aqui. Por exemplo, fizemos um teste em RTDS aqui, num simulador em tempo real, e nesse teste ficou evidenciada a diferença entre PMUs classe M, que são PMUs de medição usadas pelo ONS, principalmente, e PMUs classe P, que agora vão ser cada vez mais implantadas no sistema. As PMUs classe P, elas tendem a ser mais rápidas, mas o grau de, como é que eu vou dizer, rejeição a ruído é menor. Então, você tem duas diferentes classes de PMUs. Agora, vamos finalmente, ou seja, fiz um preâmbulo inicial, peço desculpas pela rapidez, porque o foco não é na PMU em si, são nas aplicações, né? Então, vamos agora trabalhar as aplicações de medição sincrofasorial. Bom, fazendo um esquema bem didático, você tem aplicações em tempo real, ou seja, você pode monitorar a dinâmica do sistema elétrico para detectar previamente situações que podem levar a eventos importantes, como já demonstrei, e pode também usar esse monitoramento visando sistemas especiais de proteção também, item que eu incluí até agora. Aplicações para análise de distúrbios importantes, ou seja, pós-evento, investigar as causas de ocorrências que resultaram em eventos não previstos, e aplicações para estudos do sistema, validação de modelos, aprimoramento de modelos. Então, assim, tem um rol de aplicações muito grande, que parte da detecção de oscilações, monitoramento de grandezas elétricas, deteção de eventos, detecção de ilhamento, monitoramento com estimação de estados aperfeiçoado, monitoramento de inércia e monitoramento visando esquemas especiais de proteção online. E offline, análise pós-evento e validação de modelos de equipamentos e sistemas. Bom, vamos para a detecção de oscilações. Claramente, aqui você tem a comparação entre SCADA e PMU, onde você vê que a PMU, sendo mais rápida, consegue detectar oscilações que o SCADA, o não supervisório normal, não consegue pegar. Isso faz com que ela tenha a possibilidade de você usar, verificar se você tem oscilações aceitáveis ou não aceitáveis. E também importante a detecção de ilhamento. Já falei da frequência, ou seja, você pode ter regiões separadas, onde com frequências diferentes, e as PMUs poderiam detectar esse ilhamento. E também, principalmente, monitoramento de corredores, ou seja, não quer dizer somente linhas, mas você pode monitorar angularmente a diferença dos corredores e de fluxo de potência, e em função dessa diferença angular, você tomar decisões que o operador pode tomar em função de, por exemplo, uma defasagem angular, digamos assim, exacerbada, né? Ou então dar alertas para o operador sobre mudanças de pares de ângulos para corredores críticos. Aqui eu não vou ser bem rápido, mas há diversos tipos de alarmes que podem ser frequentes em função desse monitoramento da medição fasorial. Na análise pós-evento, peço de carona, pessoal
do Medfase, aí você vê uma desconexão, ou seja, em princípio você tinha dois sistemas conectados, se eu não me engano, na região norte, com a desconexão você tem a diferença de frequência entre eles. Bom, a validação de modelos é muito interessante. Nós estamos trabalhando lá no CEPEL com um cliente, validação de modelos de geradores, é usar PMUs para fazer a validação de modelos de geradores sem precisar parar os geradores. Estimação de estados é um tópico muito importante. Eu gosto muito dessa figura. O estimador de estados, para quem não conhece, é um software, um algoritmo que, em função de várias medições que, em princípio, redundantes, mas que não estão 100% corretas no tempo e também no seu valor, ele produz estatisticamente o melhor fluxo possível de potência. Isso é usado muito em sistemas supervisórios e a ideia é você proporcionar ao operador a melhor visão do sistema. A PMU pode ajudar? Sim, pode ajudar bastante, na medida em que você pode fazer o que a gente chama de estimação direta. Ela simplesmente mede diretamente os ângulos. Inclusive, há um seminário que a ANS está propagando, está divulgando, sobre esse assunto, se eu não me engano, em março. Depois podem me corrigir. Bom, quais são as iniciativas no exterior? Eu pesquisei bastante, existe o monitoramento de várias grandezas, ou seja, realmente o monitoramento são as aplicações mais importantes, detecção de oscilações também, são aplicações bem importantes lá no exterior, nos Estados Unidos e Europa. E aqui eu deixei um quadro das principais aplicações relativas a algumas concessionárias, principalmente dos Estados Unidos e também da Europa. Quem tiver curiosidade pode depois pesquisar junto a essas concessionárias. Bom, eu também fiz uma pesquisa junto a uma importante figura desse assunto, Miladin Kiznovic, que me orientou a dar uma olhada na brochura do SIGRE. Essa brochura é muito recente, de novembro do ano passado, bem interessante. E nessa brochura você tem vários exemplos de utilização de medição fasorial. Na Itália, que é um controle em malha fechada, na Espanha, que envolve HVDC, na Islândia, que também é um controle em malha fechada. Você tem no Peru, também tem um esquema de ação que foi usado durante algum tempo, salvo engano, na América Central, e também um sistema no sul da Austrália que envolve, inclusive, baterias, salvo engano. Então, muito interessante essa brochura, eu recomendo darem uma olhada nessa brochura para poder aprofundar no assunto. Quais são as iniciativas do Brasil? Gentilmente, a ANS me forneceu alguns slides. Esse slide, apesar de estar defasado, eu conversei com eles nessa semana. Apesar de ter somente 400 PMUs escritas aqui, me relataram que já tem mais de 600, ou seja, o ANS está bem avançado nesse assunto, com várias aplicações de frequência, monitoramento de frequência, perfil de tensão, ilhamento, a detecção de oscilações. Aí basta dar uma olhadinha nos artigos que eles têm feito sobre o assunto. Se quiserem, podem contactar comigo, que eu posso fazer um rol desses artigos sobre esse assunto. E não poderia deixar de falar da iniciativa do Medfase, Santa Catarina, bem pioneira, começou nos anos 2000. Essa iniciativa envolve a medição fasorial em baixa tensão. Essa medição fasorial em baixa tensão, ela é usada, inclusive, pelo próprio ANS. Aí vocês vão perguntar, por que em baixa tensão? Baixa tensão, o ângulo realmente não tem muita relevância, mas a derivada do ângulo, ou seja, a frequência, e a derivada da frequência podem ser usadas para poder fazer análises, né? Esse aí também foi gentilmente cedido por eles. Na medida em que eu tinha mostrado uma desconexão, agora eu estou mostrando uma conexão. Ou seja, a frequência era diferente, passou a ser a mesma entre duas regiões diferentes. Finalmente, você tem quais são as iniciativas no Brasil? Você tem o Sistema Especial de Proteção,
É uma iniciativa muito boa, inclusive envolve o pessoal de Santa Catarina também. Foi concebido um sistema que abre alguns geradores de Belo Monte. Hoje isso já é feito, mas a ideia é conceber um sistema que usa a medição angular para proporcionar uma melhor seletividade nessa abertura dos geradores de Belo Monte. Já foi publicado no SNPT de 2022, salvo engano. E também tem uma outra iniciativa muito boa. Aliás, nessa de cima, o professor Rildemar, que é grande especialista no assunto, já me relatou que eles estão fazendo, se eu não estou enganado, ensaios em campo. E, finalmente, você tem uma outra iniciativa muito interessante, que é envolver PMUs com HVDC na medida em que você pode produzir um sistema de monitoramento mais avançado, que pode, inclusive, medir, usar, na mesmo freio de PMUs, os fasores, sinais digitais de falha de comutação, de bipolos, HVDC, e também você pode medir na aba, né, digamos assim, junto, THD, ou seja, harmônicos. Muito interessante também. Quem tiver interesse, é só dar uma olhadinha nesse artigo, também foi publicado agora no ENIAC. Bom, o Alexandre falou daquele evento, né? Que houve em agosto, já comentou. Então, assim, qual é o futuro? Penetração de renováveis. O sistema elétrico está trazendo desafios em função da penetração de renováveis e inversores e as PMUs podem ajudar no monitoramento mais preciso. E aí, naquele evento que o Alexandre aludiu, mencionou, as PMUs foram fundamentais, quem for ver aquele relatório, para análise do evento e validação de modelos de equipamentos, né? Então, é muito interessante e o que me foi falado nessa conversa com a ANS é que, em função disso, está sendo, digamos assim, solicitada a instalação de mais 200 PMUs próximas a essas fontes renováveis. Bom, finalmente, para terminar, eu peço desculpas pelo tempo, mas a PMU, a medição sincrofasorial, envolve vários aspectos. Ela é multidisciplinar: proteção, operação, manutenção, comunicação, medição, obviamente, e planejamento. E ela apesar de já estar, digamos assim, consolidada, não é um assunto, digamos assim, bem recente, ela cada vez mais está se tornando madura, a ponto de você saber o que tirar dela da melhor forma possível. Bom, queria agradecer ao Paulo, a Comprove mais uma vez, e fico à disposição também para maiores esclarecimentos.